bem-vindo ao primeiro podcast da série A Hora do Chá. Os episódios serão lançados conforme a minha inspiração de falar sobre certos assuntos e querer transmitir algo a partir deles. Diálogos sobre nutrição, alimentação, psicanálise, arte e temas semelhantes. Enfim, aquilo que me cause de certa forma. E assuntos dos quais eu me autorize a falar. Hoje o primeiro podcast é sobre um tema do qual há muito o que ser dito e muito provavelmente não terminará com somente um podcast. Nenhum podcast tem a intenção de ser estritamente técnico ou teórico. Não há essa pretensão. É realmente um bate-papo sobre questões pertinentes. O tema desse primeiro podcast é sobre por que fazer análise. Análise para quê? E para conversar sobre esse assunto, eu convidei a Ayana Tiviroli. A Ayana é analista praticante em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com formação na mesma cidade. É formada em psicologia pela Federal do Mato Grosso do Sul, pós-graduada em saúde mental pela Universidade Católica Dom Bosco. Também é cartelizante, atualmente estudando o seminário 6 de Lacan, O Desejo e Sua Interpretação. E segundo palavras dela própria, gosta de se dizer psicanalista amadora, porque ama o que faz e porque está no início. Comentando rapidamente a fala da Ayana, de fato estamos sempre começando, estamos todos no início. A formação do analista é contínua, estamos sempre no começo. Isso me faz pensar que não há analista experiente, entre aspas, partindo desse princípio. Mas isso é assunto para outro podcast. E Ana, por favor, sinta-se à vontade. Bom dia, eu quero agradecer inicialmente o convite da Ana, que muito gentilmente me convidou para fazer um podcast e ainda me deixou livre para escolher o tema. E eu, mais que depressa, movimentada com esse tema de por que fazer, por que não fazer análise, logo em associação livre pensei nesse tema. Então, quando chegaste para mim dizendo que o podcast poderia ser sobre o porquê fazer análise, eu pensei que poderia ser um tema muito interessante e que, ao meu ver, poderia ter vários desdobramentos, várias provocações. E a primeira coisa que me veio em mente sobre esse fazer análise foi a questão da responsabilização do sujeito, o fazer análise como algo ativo. Justamente, esse é um tema que eu adoro falar e fiquei muito mobilizada com ele desde que eu escrevi o primeiro texto que eu publiquei junto com a Camila Souza. Ela tem uma página no Instagram, Psicologia e Psicanálise, e a gente fez um trabalho sobre isso num congresso que aconteceu de saúde mental e nós falávamos justamente isso. Por que fazer análise e como incluir essa pergunta num contexto de saúde mental? Porque muitas vezes a gente acha que psicanálise lacaniana não faz saúde mental, mas faz. E o nosso texto está disponível lá para dizer o que a gente pensa sobre isso. E nesse texto a gente abarca justamente a responsabilização do sujeito sobre sua saúde, sobre sua doença. Então, eu não vou falar especificamente hoje, fazer esse link com a saúde mental, mas achei importante dizer de onde vem o meu desejo e as coisas que eu tenho para falar sobre a pergunta por que fazer análise. E veio daí. Em relação à saúde mental, eu acho que é um tema muito relevante, inclusive pode se tornar um outro podcast. Mas, por enquanto, é um tema que fica em stand-by.
Voltando à pergunta, por que fazer análise? Não achas que vivemos o boom de terapias que prometem uma cura? Às vezes nem é explícito, né? É aquela garantia velada de eliminação de sintoma. Você vem ao meu consultório e eu, profissional X, vou resolver o seu problema. Você terá uma vida mais feliz, seja lá o que isso signifique. Essa pergunta eu sempre digo, que pergunta intrigante. Ué, por que fazer análise? Alguém que quer vai dizer, ué, porque sim. Alguém que não quer vai dizer, porque eu não quero. Então, é claro que isso é muito singular. E os motivos que respondem porque alguém faz análise é muito pessoal, é singular, não tem outra palavra. E eu gosto de dizer também que é intransferível. Por quê? Existem pessoas na nossa família que querem que a gente faça análise. Sim. Né? E aí diz, fulano, faça análise, procure um analista ou procure um psicólogo, né? Às vezes não sabe bem a diferença, analista e psicólogo, mas tenta motivar para que ele procure ajuda. Só que se a pessoa, ela por si, não quer fazer análise, a análise não vai acontecer. A gente, às vezes, eu gosto de brincar assim, a gente pode emprestar desejo. Então, a mãe empresta desejo, motivando para que ele procure e, às vezes, até chega a procurar um analista para o filho. E esse filho não necessariamente precisa ser menor de idade, né? Já atendi mães de filhos de 25, 30 anos. Atendi assim, falei ao telefone, né? Que estavam me procurando para análise dessas pessoas. Então, assim, desejando por eles, eu digo, olha, vamos marcar. E eu quero ver o que ele tem para me dizer. E aí a gente vai saber se ele vai fazer ou não análise. Então, aí a pessoa veio e aí a análise tem acontecido porque no meio das entrevistas iniciais surgiu uma questão, um desejo que era dele. Então, a mãe podia ter o desejo de que ele fizesse, eu posso ter o desejo de analista, querendo analisar esse sujeito, mas se ali no setting analítico não surge um desejo que é dele, a análise não acontece. É por isso que eu digo que o motivo é pessoal e intransferível. E também é importante dizer que eu e Ana não consigo responder por que fazer análise sem antes começar com o que é fazer análise, que é uma questão importante também, que faz todo sentido a gente pensar nela nesse momento. Sim, exatamente. Eu acho, inclusive, que a gente entra num desdobramento do que é análise e daquilo que não é análise. Mas, de novo, assunto para outro podcast. E respondendo sua pergunta, acho sim que existe um boom de psicoterapias, de formatos diversos de tratamento psicológico que prometem curas, inclusive para o que não é doença. Sim. E isso angustia o sujeito. E acontece que essas propostas, elas só existem porque existem pessoas que demandam isso, que pagam caro, que apostam tudo nisso, apostam a vida numa resposta, numa promessa de que há ali uma possibilidade de vida, de cura diferente e totalmente diferente da que acontece nesse momento. Então, não sei se eu me delonguei um pouco nisso, mas é para dizer, tamanha é a aposta do sujeito em tratamentos que conduzem à cura. E isso é complicado, sabe? E é importante dizer que a psicanálise lacaniana, somente dela que eu posso dizer, ela vai na contramão de tudo isso. É uma outra proposta, por isso que você não vai ouvir, né? Vocês não vão me ouvir dizer alguma coisa nesse sentido, de cura, enfim, desses termos próximos a isso, para responder por que fazer análise. Eu vejo que essa noção que as pessoas têm no geral de felicidade, você tem uma ideia muito romantizada.
se eu posso chamar assim. Ninguém sabe exatamente definir o que é felicidade, mas está todo mundo em busca dela. Na minha leitura, esse conceito de cura está muito enraizado no modelo médico de atendimento, onde você vai até um profissional e ele vai passar um tratamento X, um exame Y, uma medicação aqui e ali para que ele resolva o seu problema de forma permanente. Tanto que é isso que as pessoas esperam dos próprios médicos e de outros profissionais de saúde. Se você sai do consultório sem uma prescrição de dieta, de medicamento, no imaginário popular, o profissional não é bom, porque afinal isso significaria que o profissional não está resolvendo o seu problema, não está te dando soluções. E isso acaba chegando também na análise. Não é incomum uma pessoa chegar no consultório do analista esperando que ele resolva o problema em 2 meses. Eliminar aquela angústia, aquele conflito de uma forma rápida e que seja duradoura. Espera-se do analista que ele te diga o que fazer, o que pensar, como se comportar. Hoje, o sujeito não é responsável por nada que acontece na vida dele, ao mesmo tempo que o sujeito busca aquilo que é certo. Vamos colocar muitas aspas nesse certo, a maneira certa de agir, de pensar, de sentir. Isso causa muita angústia, porque não existe uma receita pronta. E nessa busca desenfreada por uma cura, o sujeito não é ouvido, nem pelo outro e nem por ele mesmo. E a análise, ela traz isso, um lugar de escuta, e que não é qualquer lugar. Exato, eu concordo. Existe uma cultura nesse momento de irresponsabilização do sujeito. Então, o outro é culpado, a doença é culpada, o acaso é culpado, menos o sujeito. E pegando o gancho do que você disse sobre a felicidade, eu acho importante que o sujeito que nos procura, que a gente mesmo, como analisandas, que a gente acredite numa outra possibilidade de vida que não essa, se essa não tá legal. É por isso que existe a análise, porque tem sujeitos que apostam em algo diferente. É por isso que existem analistas que apostam sim numa vida diferente da que existe. Então, não que a gente não deva acreditar que é possível mudar, mas essa é a aposta da análise. Mas é preciso fazer uma outra coisa que não pensar em termos como cura, libertação, renovação 100%, sei lá, sabe? Sim, esses termos muito fixos e rígidos. E é importante nesse momento eu já começar a responder o que é fazer análise, para fazer um link justamente com isso, porque fazer análise é muito difícil explicar, como a felicidade, por exemplo, né? Como aquelas coisas que se aproximam muito mais de uma experiência subjetiva do que teórica. É tipo dizer assim, é preciso fazer para saber o que é fazer análise, né? Mas na tentativa de explicar, fazer análise é um tratamento que aposta justamente numa mudança, em que é necessário um sujeito que dê crédito ao inconsciente, por exemplo, tratando-se de psicanálise lacaniana, e acredite que é possível uma mudança, mas que essa mudança seja do sujeito e não do outro, né? E aí existe um texto, para continuar nessa vibe do que é fazer análise, chama Os Extratos dos Documentos Dirigidos a Fliss. Freud mencionava a importância da reconstrução em análise dos primeiros anos de vida, né? E aí ele fala que essa reconstrução abrange tanto as recordações quanto aquilo que foi esquecido, recalcado, enfim. Para a gente ver tamanha a importância da infância, respondendo à primeira pergunta sobre o que é fazer análise. Porque entra nisso um outro texto de Freud que diz que há, no fazer análise, 3 momentos: recordar, repetir e elaborar. Então, fazer análise é isso. Mas é recordar, repetir e elaborar a infância?
Sim, mas não somente, é sobre toda uma vida. Então isso é para começar a responder sobre o que é fazer análise, para a gente chegar lá na pergunta que nomeia esse podcast. Agora sim, convenhamos, quase ninguém chega no tratamento analítico querendo falar livremente sobre a infância. Em geral, quem procura uma análise chega com uma queixa bastante específica. Eu quero ser feliz. Sim. Por exemplo, eu quero a cura. E é a partir dessa queixa que o tratamento se desenrola. Desenrola em sintoma, demanda, fantasia, desejo, e a gente vai ressignificando tudo isso. Você falando em escuta, eu lembro de Freud nos recomendando um instrumento muito valioso para análise, que é a associação livre. E o que é a associação livre? Ela é um instrumento que favorece a fala do paciente, sem direcionar o assunto. Então, ela permite que se diga o que se quer dizer, sem orientação, sem críticas, julgamentos morais, de relevância de sentido, enfim, de quem está falando, de quem está ouvindo. Porque a associação livre, ela acontece, independente do lugar, mas em análise, ela deve acontecer num setting analítico dirigido a alguém. E não a qualquer alguém, é um analista que está ali para fazer isso que você diz, para ouvir, para promover uma escuta singular, sem qualquer orientação, crítica, julgamento, tudo isso que eu já citei. Então, por isso que uma análise não é conversa de amigo, de bar, não é conselho, ela é uma escuta singular através da associação livre, para direcionar o tratamento. Com esse objetivo e não direcionar vidas, né? E aí já responde de uma outra maneira o que é fazer análise. Então é recordar, repetir, elaborar, falar da infância e associar livremente, né? Então eu gosto de dizer que fazer análise, dentre tantas coisas que a gente pode dizer sobre isso, é um fazer sozinho a dois. É por isso que não existe autoanálise. E aí já fica um outro tema para um outro podcast. Acho que a gente já tem uns 3 temas aí, né? Sim, temos vários temas para fazer mais episódios do podcast. Você falou uma coisa interessante, o fato de que fazer análise não é uma conversa com um amigo, com algum familiar, com um médico. Não é como pedir um conselho. Uma análise nos permite, por assim dizer, falar daquilo que a gente tem de mais feio, daquilo que temos de pior, daquilo que a gente tenta esconder até da nossa própria sombra, daquilo que ninguém quer ouvir. E fazer algo diante disso. Não recuar diante daquilo que está ali. E muitas vezes aquilo que saiu de forma penosa, aos trancos e barrancos. De novo, a análise nos permite dizer coisas que nem todo mundo quer ouvir e nem todo mundo está preparado para ouvir. Nem todo mundo deve ouvir aquilo. E não é uma conversa de bar entre amigos, entre familiares, porque nós, enquanto amigos, familiares, enfim, quando a gente ocupa esse lugar, a gente tende a dirigir vidas. Então, não faça, não vá, não acredite, mas ocupando o lugar de analistas, a gente só tem um dever: analisar, né? E aí a gente dirige o tratamento. O sujeito fica livre para fazer o que bem entender. Sim. E às vezes ele até faz coisas que você diz, nossa, vai dar merda, sabe? Só que você não diz, não vá. Você fica ali para a hora que dá merda, ele voltar e dizer da merda que deu. Então, assim, e um outro ponto que eu achei interessante na sua fala é quando você diz não recuar. Logo me veio não recuar da onde? Não recuar diante do desejo.
Lacan tem uma frase nesse sentido, porque uma análise é também ensinar a não recuar diante do desejo. Uma análise é a aproximação do sujeito frente ao seu desejo. E aí a gente chega, né? Acho que vocês estão entendendo que eu estou direcionando a minha fala ainda para responder o que é, para que a gente possa chegar no porquê. E fazer análise, além disso tudo que eu já falei, é também dirigir o tratamento para que o sujeito se aproxime do seu desejo. E como que ele faz isso? Também pela associação livre, mas também pelo inconsciente, pelos sonhos. Freud disse, tem um livro, né? Freud disse nesse livro, A Interpretação dos Sonhos, da importância do sonho no processo analítico. Então, de interpretar os sonhos do analisando, porque diante de um sonho, há sintoma, mas um sonho é realização de desejo em sua essência. Então, através desses instrumentos, associação livre, formações do inconsciente, incluindo aí os sonhos, atos falhos, xistes, esquecimentos, é disso que uma análise vai se ocupar para aproximar o sujeito do seu desejo. Então, aí eu acho que é suficiente para dizer o que é uma análise e dá para a gente começar a partir disso, sabendo disso, começar a responder por que então fazer análise e por que essa pergunta é intrigante para mim. Permite falar o que nem todo mundo quer ouvir, mas também o que a gente não quer falar. Isso. Então tá aí o incômodo e talvez já esteja aí o início desse enigma, né? Porque por que alguém não quer falar alguma coisa? Esse não querer falar é carregado de incômodo, de desprazer, de angústia, mas mesmo assim faz uma análise, procura um analista. E aí, como é que você responde? Porque uma análise, você não, né? Como é que a gente responde isso? Porque uma análise, dentro de uma análise, isso gera-se angústia e não tem como, porque é feito de uma análise que está acontecendo. Fazendo o gancho com o desejo. Por exemplo, quando a gente leva um sonho e esse sonho nos intriga a ponto de nos depararmos com aquilo do qual a gente não sabia, mas sabia, nos aproxima do nosso desejo, por exemplo, há um incômodo ali. Isso gera angústia. E aí, por que a gente continua se gera angústia? Não é um enigma a gente pensar, pô, eu pago caro, eu vou lá, eu falo coisa que eu não quero para saber o que me dá desprazer e para ouvir aquilo que me aponta como um sujeito ativo nisso tudo que eu reclamo. Por que fazer análise? Exato, a gente tenta preencher todas as lacunas em relação ao que é fazer análise, para que fazer análise, mas sempre algo vai escapar. E um paradoxo que eu acho importante dizer nesse momento é em relação ao desejo, porque uma análise, então, faz com que a gente se depare com aquilo que é o nosso desejo, e ao mesmo tempo, quando a gente se depara com o desejo, a gente se depara com a falta, Sim. com o vazio, com o nada. Porque vocês podem, né, quem está me ouvindo, eu não sei o quanto compreende esse termo desejo, que não é necessidade, que não é demanda, né, que não é nem a falta é outra coisa. Mas sabem que não há nada que nos preencha enquanto sujeitos. Não há nada que nos traga felicidade plena. E aí a gente estava falando de felicidade, né? E isso significa dizer que, em termos teóricos, não há objeto para a realização de desejo. Né, que Lacan, que Freud, em outras palavras, nos disse também a partir do desamparo, né, do termo desamparo. Então, quando a gente se depara em análise com o desejo, através das formações do inconsciente, a gente se depara com a impossibilidade de realização. Pô, isso causa muita angústia. E aí, como continuar? Então, por que fazer análise? Se eu vou me deparar com alguma coisa que eu desejo e, ao mesmo tempo, vou me deparar com a impossibilidade de realização.
Mas análise é isso. E aí, por isso que para mim é um enigma. Por que fazer análise? Se o contexto de uma análise é esse. Essa é a minha questão, essa é a cereja do bolo para mim desse tema. E um outro ponto fundamental que pode explicar por que fazer análise, é aí nessa minha vibe louca de tentar responder por que o sujeito vai e paga caro para se angustiar, é dizer que, mesmo sem objeto de realização de desejo, mesmo frente à falta, a gente possa fazer frente não só a ela, mas ao desejo. E a partir disso conseguir nomeá-lo. Entende assim? Nomeá-lo não é tamponá-lo, não é realizá-lo, é nomear. Nomear o desejo é uma aposta que se faz em análise. E aí entendam disso também o que bem quiserem. Se quiserem me procurar textos, artigos, livros, enfim, a gente tem muita coisa aí na psicanálise para entender o que significa isso, nomear o desejo. E o que se consegue com isso, então? Eu penso que é viver de forma menos idealizada e mais responsável na vida, sabe? E isso faz com que a gente se movimente em direção a uma nova posição na vida. E isso também pode ser uma resposta para por que fazer análise, para que a gente se movimente, para que a gente faça frente ao desejo, viva de forma menos idealizada e se posicione de uma forma diferente na vida, no trabalho, na família, na comunidade. Afinal, alguém que sabe meramente o que é seu e o que é do outro, nomeia o desejo e se separa um pouco, não todo, porque não é possível do outro, acaba se movimentando na vida prática. Isso é um efeito da análise. É objetivo? Não, mas é efeito de uma análise que acontece, tá? Existe uma frase, antes de eu dizer essa frase para encerrar, né? Que eu acho que é isso, não tem mais. Deve ter, mas o que eu penso assim livremente é isso. Eu gostaria de lembrar a vocês que tudo isso, cada ponto desse que eu tentei responder por que fazer análise, é algo que a gente tenta abarcar, mas que escapa, porque o motivo principal que alguém faz análise, 1, 2 ou até 3 vezes na semana, todo dia, se quiser, faz uma análise e paga caro para isso, esse motivo é singular, lembre-se, lá do início, e intransferível. É só o sujeito, a partir de si, que vai responder isso. E vou falar uma coisa para vocês, essa resposta, ela é tão complexa, a pergunta por si, tão complexa que não se responde, porque um sujeito buscou uma análise no início da análise. Geralmente se responde isso, se responde lá no meio para o final, porque a gente vai e vai e vai, e depois a gente sabe por que foi, entende? Então, eu não tenho nenhuma intenção de dizer a verdade aqui. A minha intenção é de fazer questões, de movimentar. E é isso que eu faço também lá no meu Instagram, Psicanálise por Amor, a partir do meu desejo enquanto analisanda, tá? Então, para terminar, eu estou movimentada com um livro que chama Uma Temporada com Lacan, que é a análise de Pierre Rey. Ele fez muitos anos, mais de 10 anos, com Lacan lá em Paris. E aí ele conta desses 10 anos, ele diz assim: hoje, após 10 anos, eu amo quando posso, vivo onde me dá na telha e vou embora quando eu quero. Gente, isso é o que eu digo de nomear desejo, responsabilizar-se por si e se separar do outro. É isso. Obrigada a vocês. Se quiserem me acompanhar lá na página, serão muito bem-vindos. E obrigada, Ana, novamente, pelo convite de eu poder falar aqui para vocês. Acho que, para a gente finalizar, eu penso que é importante dizer que a análise nos permite desidentificações, desconstruções, nos permite pôr um limite no outro. E isso não quer dizer desconsiderar ou viver sem o outro. Nos permite inventar um jeito de estar no mundo. Nos permite o questionamento de como
que fazer com aquilo que se sabe e com aquilo que não se quer saber. Nos permite que cada um de nós possa se haver com o próprio sintoma e que, por fim, se é que há um fim nisso, ao menos a gente tem um fim no podcast, e que, por fim, a análise permite que o inconsciente se apresente a partir da fala, que o sujeito possa escrever a sua própria história sem estar totalmente acorrentado ao outro. A análise permite que você se confronte com o desejo, se confronte com a angústia e faça algo com a própria existência. Por fim, a análise permite que o sujeito ouça a si mesmo. Então é isso. Agradeço imensamente a presença da Iana. O bate-papo foi muito bom de fazer. Sempre se transmite algo mais na troca de palavras entre pares. E a Iana está convidada para mais provocações e mais conversas inquietantes. A Iana está no Instagram com @psicanálise por amor, tudo junto. E o meu Instagram é @ochá das5. Sintam-se à vontade para compartilhar, para comentar. Contribuições são sempre muito bem-vindas. Obrigada por terem ouvido até aqui e até a próxima.